Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. Pedimos o Espírito Santo, a luz de Deus, para você, para todos nós, porque nós precisamos que você tenha luz. Toda a igreja, todos os filhos de Deus precisam que sejamos iluminados. Quanto mais você for iluminado por Deus, pelo Espírito Santo, tanto mais você se tornará luz para os outros, para nós. Todos nós precisamos ser iluminados. Eu preciso que você seja iluminado. Quanto mais luz você tiver, mais compreensão das coisas de Deus, tanto mais se fará presente Deus no nosso meio. Quanto mais pessoas amarem a palavra de Deus, amarem o Evangelho, tanto mais o Espírito Santo agirá em nosso meio, nos fazendo crescer na graça, no conhecimento, nos fazer experimentar a verdadeira alegria que Deus quer que tenhamos. Quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Olha, que você beba dessa água, que você sacie toda a sua sede na palavra de Deus. Quanto mais feliz você for, mais iluminado, tanto mais você contaminará o mundo. É por isso que cada dia pedimos o Espírito Santo, não só para nós, para todas as pessoas. Se alguém for iluminado lá no fim do mundo, onde até não houver evangelho, aquela luz há de se propagar no meio de seus irmãos, no meio daqueles que convivem com essa pessoa. Pedimos o Espírito Santo, é uma súplica. Nós passamos o dia nos lembrando da palavra e pedindo que você seja iluminado, que eu seja iluminado, que nós cresçamos juntos. Deus é o nosso Pai. Ele deseja que todos os filhos cresçam juntos no amor, no conhecimento, na verdade, na fidelidade à sua palavra. Quando rezamos, pedimos o Espírito Santo, todos os infiéis são fortalecidos para se tornarem filhos de Deus, para se tornarem fiéis a Deus. Hoje tomamos a palavra de São Marcos, capítulo 2, Evangelho de São Marcos. Você se lembra, é um paralítico que é descido pelo telhado. Olha o estrago que fizeram aqueles que foram anunciando: Jesus está curando lá, Jesus está curando aquilo. Você viu aquela passagem do leproso que, mesmo sendo advertido por Jesus para que não dissesse para ninguém, mas que ele fosse fazer uma oferta da sua vida, que ele fosse aos sacerdotes e apresentasse uma oferenda que Moisés prescrevera. Agora, outras vezes no Evangelho, você vai olhar isso. Jesus pedindo para aqueles que são curados não divulgarem isso, não propagarem isso, porque vai acontecer um amontoado de gente querendo ser curado, aquele desespero. Quem já foi, por exemplo, numa dessas missas de cura, na hora da bênção, sai todo mundo correndo lá na frente, um quer receber a bênção na frente do outro. Ali não tem o desespero de pegar os primeiros lugares, ser o primeiro a ser abençoado, porque tem pressa de ir embora. É a razão pela qual a bênção não acontece, porque eu tenho pressa de ir embora. Agora, tantas vezes Jesus pediu: não divulguem isso. Jesus desceu do céu, como diz a Escritura, para anunciar o reino de Deus, consumar o reino de Deus com o seu sacrifício na cruz,
pagar pelos pecados da humanidade, mas precisava anunciar o reino de Deus, precisava dizer, explicar à multidão, fazer a multidão sentir o que era o reino de Deus. De certo modo, algumas curas contribuíram para que as pessoas dele se aproximassem e ouvissem a palavra. Era um instrumento, mas não era o objetivo dele, é o que Jesus quer de nós. Nos curar não é o objetivo de Deus. Ele quer nos ensinar, nos iluminar, nos esclarecer, fazer com que compreendamos, como ele mesmo diz, o reino do céu já está no meio de nós. Toda a graça do reino, toda a cura já estão no meio de nós. E Jesus pede para que não divulguem as curas. E os homens saem alardeando, e olha o que aconteceu aqui na casa de Jesus, quando ele estava morando em Cafarnaum. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Olha, aquela multidão foi não só para ouvir a palavra de Deus, mas desejosa de cura. Imagine Jesus dentro de sua casa e tendo que anunciar aquela multidão, e aquela multidão, pela grande divulgação que teve das curas, muita gente tinha ido ali para ser curado. Aí Jesus, acredito que os deixava esperar um pouco, porque havia algo mais, muito mais importante do que a cura que ele lhes daria. Jesus queria lhes dar, quer nos dar o reino dos céus. Como ele dizia lá no último dia da festa, quem tem sede venha a mim e beba. Quem crê em mim, precisam crer em mim, precisam acreditar em mim. Jesus queria que o povo não tivesse essa consciência de curador, ou olhasse somente com os olhos de um curador, de um fazedor de curas ou de milagres. Jesus queria que eles reconhecessem que o reino de Deus já estava no meio deles, já está no meio de nós. Jesus fica falando para nós todos os dias: o reino do céu já está no meio de nós. Eu vos trago a boa nova. Todos os dias, a cada momento que lemos a palavra, reconhecemos a boa nova de Jesus, essa mensagem nova. Arrependei-vos e crede no Evangelho, naquilo que eu anuncio para vocês. Arrepender-se, crer no Evangelho. E no meio daquela multidão, lembram-se da reclamação, logo depois que ele faz o milagre dos pães, atravessa o lago e uma multidão, ele vai dizer: em verdade, vocês não me procuraram nem pelos milagres que eu fiz, vocês me procuraram porque fostes saciados de pão, porque eu dei pão para vocês, então todo mundo ficou feliz, e estão agora me procurando por causa do pão, para facilitar as suas vidas, não para encontrar o reino de Deus, não para viver o reino de Deus. Nem mesmo junto à porta a multidão encontrava lugar. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados, teus pecados te são perdoados. A multidão ficou embasbacada. Aquela multidão
sequiosa de cura, eu quero cura, eu quero chegar a Jesus, eu quero receber a bênção, eu quero sair daqui curado, limpo, liberto. O desespero de ser curado. Aqueles homens fazem uma pausa naquela multidão sequiosa de novidade, sequiosa de milagre, sequiosa de cura. De repente, aquele paralítico desce do teto, ajudado pelos seus 4 amigos, e para ali na presença de Jesus. Parece que dá um hiato, um espaço no meio daquela gana, daquela desespero de conseguir as coisas, de estar perto de Jesus. Quem estava ali para ser curado, com aquele desespero, de repente para. O paralítico fora descido pelo teto. Era a pausa que Jesus esperava, que Jesus precisava. No meio daquela multidão, aquele momento é precioso. Descem, penso que naquela hora se fez silêncio, todos ficaram admirados, ninguém esperava por aquilo, ninguém esperava, como acontece com a gente, alguma coisa que nos surpreende, que nós não esperávamos, ficamos às vezes parados, olhando aquilo, percebendo o que está acontecendo. Ali, nesse momento precioso, Jesus vem dar uma pausa naquela correria, naquela movimentação louca que se estavam fazendo para se aproximarem dele. Agora, Jesus aproveita essa pausa e vai dizer: disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. Aí a grande admiração. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhe: por que pensais isso nos vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Olha como é bonito essa hora. Pararam todo mundo e ele vai dizer ao paralítico: perdoados te são os pecados. Ali acontecera o milagre da cura daquele paralítico. Perdoados te são os pecados. Agora sim, aquele paralítico poderia se levantar, porque todas as nossas doenças são frutos do pecado. Vejam lá, se você vê a descrição do Éden, do jardim do Éden, uma vida maravilhosa, tinha frutos de toda espécie, saborosos ao paladar. Um rio cortava o Éden. Olha, vai a descrição do Éden, é a vida que Deus veio trazer para nós. Claro, tanta maldade no mundo, não sei o quê. Não é isso que nós buscamos, não é com isso que nós nos preocupamos. Como estávamos dizendo no início, o Espírito Santo quer visitar a todas as pessoas para transformá-las por dentro, renová-las. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus disse, mas São João dizia: filhinhos, amai-vos, filhinhos, amai-vos. Esse é um mandamento novo.
Não é um mandamento que vem fora de você, é uma graça que Deus faz acontecer dentro de você. Amar aos outros, filhinhos, amai-vos. É um mandamento novo que eu vos dou. Esse mandamento já existia, mas São João vai dizer um mandamento novo. Vocês podem amar aos outros pela graça que Deus nos dá, pela graça que Deus quer dar a vocês, a todos nós. Naquela hora, Jesus consuma, perdoados-te são os pecados, e aquele paralítico é curado. Me lembro muitas vezes da palavra de Nossa Senhora em Fátima aos pastorinhos, que pediam cura, se convertam durante o ano e serão curados. Para que você quer ser curado? Para continuar ganhando dinheiro? Hoje, ainda um amigo me contava, minha mulher tem 2 empregos, eu tenho mais um emprego, eu também trabalho. São 3 empregos numa casa e fazemos ainda todo o serviço da casa. Por necessidade, claro que sim, não condeno, mas quantas pessoas trabalhando, já tendo todo o necessário para viver, tem um teto que abriga, tem muito mais do que o necessário, mas lutando para ter mais e conseguir mais, para depois tudo ficar aqui. O que Jesus estava tentando dizer para aquela multidão que queria ser curado. Muitos foram curados, lembra os 10 leprosos que não voltaram, os 9 que não voltaram nem para agradecer. Assim, era a multidão com que Jesus estava lidando, é a multidão com que Jesus está lidando hoje. Filho, perdoados-te são os pecados. Que sentença mais bonita poderíamos ouvir de Deus? Porque se perdoados são os nossos pecados, então nós estamos na presença de Deus. Teus pecados te são perdoados, olha a maravilha. Mas os outros não davam importância a isso. Para que Jesus conhece a dureza de nossos corações. Não basta nos explicar, ele precisa desenhar, fazer uma maquete, para que nós de longe consigamos entender o que ele quer fazer em nós, através de nós. Quão pobre é a nossa mentalidade, aí os outros ficavam todos preocupados. Pensa nisso. Jesus, o Mestre, te diz hoje, perdoados-te são os pecados. Que mais você quer? Se você estiver doente e morrer, teus pecados foram perdoados. Você vai na presença de Deus, como ele narra lá na parábola de Lázaro, levado pelos anjos ao seio de Abraão. Se você aí capotar na hora, você é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Assim aconteceria com o paralítico se ele morresse naquela hora, o Filho de Deus perdoando todos os seus pecados. Seria levado pelos anjos ao seio de Abraão para ali gozar de uma eterna felicidade, já pré-anunciando, mas também pré-vivendo toda a glória de Deus, toda a glória do céu. É assim, não é? Quando você vê uma coisa muito boa vai acontecer, uma pessoa que você ama muito vai chegar, você começa a se alegrar, você fica ansioso e fica alegre com aquilo durante bastante tempo. Agora, imaginem ali, teus pecados te foram perdoados. Agora, muita gente quer ser curado, mas quer ficar lá assistindo televisão no sofá da sua casa, ou quer ficar num bar bebendo cerveja, fazendo churrasco, passear o tempo todo. É ruim isso? Claro que não, mas não é para isso que vivemos.
Tem uma música que diz isso: ó meu Deus, eu nasci para te amar, eu nasci para te amar. Quanto tempo da tua vida você amou a Jesus? Durante quantas horas do teu dia, não digo horas corridas, mas quantos momentos do teu dia você parou para adorar a Deus, para o servir? Acho bonito uma sentença que tem lá no livro do profeta Isaías. Ezequias foi sentenciado de morte. Chega o profeta Isaías e diz para ele assim: eis o que disse o Senhor, põe em ordem a tua casa. Capítulo 38 do profeta Isaías, a partir do versículo 1. É muito vivo isso para nós hoje. Eis o que disse o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Ezequias estava doente. Agora, Isaías chega para ele: você vai morrer, essa doença vai te levar à morte. O que faz Ezequias então? Voltou-se para a parede e pôs-se a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração segundo a tua vontade, e chorava abundantemente. O arrependimento na presença de Deus por não ter usado a sua vida. Eu tenho andado na tua presença, como as pessoas que dizem: eu não matei, não roubei, eu rezo na minha casa, eu sou honesto, eu nunca roubei ninguém, eu nunca prejudiquei ninguém. Quem não ama a Deus está prejudicando, porque é a vontade do Espírito Santo. É Deus que realiza em nós o querer e o executar, e esse mandamento do amar aos outros, só Ele pode e quer realizar em nós. Aí, o que Ezequias faz, um rei, aí se arrepende e fica suplicando ao Senhor. Depois o Senhor diz a palavra novamente a Isaías, vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, Deus de Davi. O Deus de Davi ouviu a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, prolongarei tua vida por 15 anos, eu te livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria, protegerei esta cidade. Depois Isaías faz um cataplasma e cura. Aí o cântico de Ezequias, a partir do versículo 19: eis que o meu sofrimento se mudou em conforto, vós preservastes minha vida do túmulo, onde se apodrece, lançastes para trás de vós todos os meus pecados. Olha o que Jesus fazia para aquele paralítico. Agora uma vida nova. Com efeito, não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará. Olha a consciência de Ezequias fazendo esse cântico. Diz aqui, a Bíblia da Ave Maria diz: é o poema de Ezequias, é um poema, é um cântico de louvor, de adoração, de alegria para com Deus. Com efeito, não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará. O que desce à sepultura não espera mais em vossa bondade. Quem está vivo? Quem está vivo? Somente quem está vivo pode louvar-vos como eu o faço hoje. Quem está vivo? Somente quem está vivo pode louvar-vos como eu o faço hoje. Olha aí a graça do perdão dos pecados, a graça do arrependimento dos pecados, e o que Jesus tivera feito, fizera a este paralítico que descera do teto, e que agora para nós está dizendo de forma clara: olha, meu filho, eu quero perdoar os teus pecados para que você viva, para que o reino dos mortos, a morada dos mortos, onde se apodrece, não canta mais a misericórdia de Deus, não louva mais a misericórdia de Deus.
Só aqueles que louvam a Deus, é que aqueles cujos pecados foram perdoados, é que louvam a Deus, que recebem o dom da vida. E terminando, São Paulo vai dizer na 1 aos Coríntios, olha que palavra, lembra quando foram épocas de eleições, muita gente revoltado, porque aqueles famosos ladrões, os grandes ladrões do nosso país, iam na missa e comungavam. Lembro até de ver um vídeo em que umas senhoras queriam proibir aquele grande ladrão de comungar. Olha aqui o que quer dizer a palavra de Deus. Aquele que come e bebe o corpo e sangue do Senhor, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Quem vai lá na missa e comunga, fazendo de conta que aquilo não é nada, está comendo e bebendo a própria condenação. Se aquele ladrão comungar e continuar roubando, ele está comungando, veja, ele está comendo a sua... Isso, diz aqui 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, leia isso 1, 2, 3 vezes, aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Olha o versículo 30, essa é a razão, porque entre vocês, entre nós, há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. No versículo 30, não precisa se preocupar com os ladrões que aparecem na missa e comungam, você sabe que eles roubaram muito e vão comungar. Aquele que come e bebe indignamente será culpável do sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Deixa-os comungarem, eles estão bebendo a própria condenação. Eles estão comungando a própria condenação, ele come e bebe a própria condenação, porque é o Cristo que os quer limpar e eles não querem ser limpos. Então, comendo o corpo e o sangue de Cristo na missa, eles estão comendo e bebendo a própria condenação. E essa também é a razão, olha versículo 30, porque entre vós há muitos adoentados e fracos, porque comem o corpo e sangue do Senhor, não se alimentam do corpo e sangue do Senhor. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Perdoados se são os pecados, é a palavra que Deus quer dizer para mim, para você hoje, para todos nós. Quer perdoar os pecados, nos libertar de todo o mal, para que consigamos amar, para que consigamos perdoar. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos faça contritos de coração, pedir o perdão de todos os nossos pecados, porque os mortos vamos louvar a Deus enquanto temos vida, enquanto temos capacidade, enquanto temos saúde, enquanto temos vontade. Aqueles que estão prostrados nas camas dos hospitais ou deitados em seus leitos depressivos, carregados de depressão e de doença, não podem louvar a Deus como nós podemos, porque esse momento é tão precioso, porque nós podemos fazê-lo, nós podemos louvar a Deus, bendizer, cantar, porque os mortos não cantam mais, não louvam, não bendizem mais a Deus. Perdoados te são os pecados, que você possa se aproximar de Deus, fazer uma confissão e começar uma nova vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a luz, por todo o Espírito Santo derramado em você nesse momento da partilha da palavra.